Olá, você está no canal CAQP? Nosso assunto normalmente é programação de microcontroladores, mas hoje nós vamos dar início a uma nova playlist que eu vou chamar de indicação de leitura. Aqui eu vou colocar vídeos onde eu vou falar sobre livros que eu já li. Já li bastante coisa aí por essa vida fora, então vou dar início a essa série falando sobre os livros que eu já fiz a leitura, que de alguma forma esses me ajudaram a pensar diferente, a olhar as coisas de uma forma diferente. Então nós vamos começar por esse que está aí do lado, aí, a imagem está aí do lado, aí, cujo título é Batendo a Porta do Céu, da autora Lisa Randall. Tem uma nota logo embaixo do texto ali que já dá uma noção do que nós vamos encontrar aí dentro desse volume, né? O bóson de Higgs e como a física moderna ilumina o universo. Não é um livro sobre programação de microcontroladores nem sobre eletrônica. É um livro que fala sobre física de partículas, que de uma forma ou de outra envolve completamente a física quântica, a mecânica quântica, que aos poucos nós vamos vislumbrando a importância que ela tem na nossa vida no mundo atual, graças às descobertas feitas por pessoas que dedicam sua vida a investigar um mundo quase que invisível do átomo. Então esse livro fala sobre física de partículas. Lisa Randall é uma pessoa que trabalhou dentro de um centro de pesquisas de física atômica durante muito tempo. Eu acredito que ainda trabalha dentro desse mesmo centro. Tem algum tempo que eu não vejo nada dela aí nas editoras, né? Principalmente escrita em português, mas acredito que ela ainda faça esse trabalho no mesmo local. Esse volume, nesse volume aí, a autora conta muitas passagens que ela vivenciou dentro do centro de pesquisas. Ela fala sobre diversas descobertas que foram feitas graças a ferramentas extraordinárias que parecem coisa de ficção científica, mas existem e foram construídas pelo homem. Ela descreve como é o trabalho de uma pessoa dentro de um centro de pesquisas como esse, de um físico, né, de um matemático, de um bioquímico, até de astrofísicos, né, que acabam usando ferramentas como essas. Então, logo no começo, né, logo no prefácio, né, ela já nos fala bastante sobre a ansiedade que havia em meados de julho de 2012, quando estava para ser revelada uma nova descoberta no centro de pesquisas. Essa descoberta estava relacionada exatamente a esse elemento que ela cita aí na notinha embaixo do texto, o bóson de Higgs. Bóson de Higgs é uma partícula elementar da matéria, que eles julgam ser elementar, né? E até aqui, devido ao conhecimento que o homem tem, ela é considerada uma partícula elementar. E qual é a importância dessa partícula? Por que, segundo a descrição da autora, ela despertou tanta ansiedade, né? O mundo inteiro estava de olho nas telas de computador nesse dia. Todos aqueles que tinham algum envolvimento com o centro de pesquisa estavam de olho nos seus computadores, esperando o resultado que seria ou não descoberta. Descobriram ou não descobriram essa partícula? Ela apareceu, deixou lá seus rastros nos sensores? Então muita gente estava ansiosa por isso aí. Por que será que essa partícula despertou tanto interesse, né? O bóson de Higgs pode ser um nome desconhecido para a maioria das pessoas que estão me ouvindo agora e para a maioria das pessoas que têm vida normal, né? Que trabalham e lutam para sobreviver. Geralmente essas pessoas não conseguem se prestar atenção nessas coisas, né? Porque são pouco divulgadas, aparecem muito em livros desse tipo aí, que também não são muito acessíveis, né? As pessoas têm que ir nas livrarias procurar para poder ter o prazer de ler uma coisa como essa aí. Então, o bóson de Higgs é uma partícula classificada dentro das diversas classificações que os especialistas aí já conseguiram colocar no ar. E ela é apenas mais uma. Não, quer dizer, não é só apenas mais uma, né? O que acontece? Para entender um pouquinho do bóson de Higgs, nós vamos voltar um pouco. Vamos voltar lá em Einstein, lá no tempo de Albert Einstein. Albert Einstein, a gente sabe que ele mudou totalmente os conceitos de ciência, de física, a forma de ver o mundo, né, pelos pesquisadores, até pelas pessoas comuns.
E dentre muitas teorias e muitas fórmulas matemáticas aí que ele deixou escrito, existe uma que até hoje é atual, né? Que é aquela que diz que E igual a mc ao quadrado. É uma expressão matemática elementar, né? Primária, bastante simples, né? Nada mais simples do que isso, só que na sua simplicidade ela carrega uma quantidade gigantesca de informação aí dentro. E a primeira grande informação que essa expressão carrega é que ela nos afirma categoricamente que matéria e energia são a mesma entidade. Quer dizer, matéria e energia é a mesma coisa, elas estão apenas fantasiadas de forma diferente. Elas aparecem aos nossos olhos de forma diferente. E como saber quando uma é matéria e quando a outra é energia? Quando que ela é matéria, quando que ela é energia? Quando a energia é energia, quando que a energia é matéria, quando que a matéria é energia? E assim vai. Como é que a gente pode identificar essas coisas, né? Essas pequenas diferenças? Bom, desde que Einstein postulou essa afirmação, os pesquisadores vêm aí estudando, pesquisando, experimentando para conseguir descobrir como é que isso funciona, porque afinal de contas é clássico e é provado que uma partícula de luz ela é energia pura. Como sendo energia pura, uma partícula de luz, um fóton de luz, ele não contém massa. É um espécime, uma entidade que não contém massa, ela é pura energia, né? Agora, a partir do momento que essa partícula de pura energia adquire massa, ela se torna matéria. Essa é a diferença entre as coisas. E esse bóson de Higgs é uma partícula que tem a propriedade de dar massa à partícula de energia. Ou melhor, ela consegue fazer com que todas as outras partículas adquiram massa. Todas as outras partículas que estão em forma de energias, elas podem adquirir massa através desse bóson de Higgs. Então, daí a importância desse cara. Né? A gente olhar um pouquinho lá para os livros sagrados, os livros religiosos, lá na Gênesis, nós vamos ver que existe lá aquela passagem que faça-se a luz e faça-se as águas, né? E a gente tem a impressão, numa interpretação rápida, que o Criador criou tudo isso a partir do nada. Então, é como se a gente pode até fazer uma pequena analogia, né? A partir do nada, como? Simplesmente pegando a energia e oferecendo a ela massa e transformando-a no objeto maciço que nós conhecemos no mundo material. Tá? Então, o bóson de Higgs foi considerado, então, dentro da comunidade científica como uma partícula de Deus, porque ela é capaz de oferecer massa àquilo que é simplesmente energia. Bom, as pessoas que têm um olhar mais profundo e a mente com um nível de curiosidade bastante longo, elas podem tirar diversas conclusões daí, mas não nos cabe aqui fazer comentários nem tirar qualquer conclusão. O objetivo é comentar o livro. Então, uma das grandes descobertas que foram feitas dentro desse centro de pesquisas foi a descoberta do bóson de Higgs. Mas que centro de pesquisa é esse, afinal, né? Essa imagem que vocês estão vendo aí na capa do livro, ela é uma foto de uma máquina, uma parte de uma máquina. Essa máquina ela é gigantesca, gente. Ela é considerada, ou melhor, considerada não, ela é categoricamente a maior máquina já construída pelo homem. Além de ser a maior máquina em termos de tamanho, em termos de dimensões, ela é a máquina que envolve mais tecnologia de ponta que o homem já pôde construir. A tecnologia utilizada na construção dessa máquina esbarra nos limites do ser humano, nos limites do conhecimento humano. Então ela é gigantesca, ela tem 20 e tantos quilômetros de diâmetro, é um anel circular com 20 e poucos quilômetros de diâmetro, fica num subterrâneo que atravessa duas fronteiras, né? Da fronteira da Suíça, e é um centro de pesquisa gigantesco, onde muitos pesquisadores do mundo todo vão até lá para realizar experiências e para colocar em provas as suas teorias. Ok? Bom, a classe dessa máquina, ela é uma máquina que a função dela não é bem a classe, a função dela é acelerar partículas. Então ela é um acelerador de partículas. Acho que a maioria das pessoas já ouviram falar nesse tipo de equipamento, né? Um equipamento cuja função é
pegar uma partícula atômica, uma partícula que faz parte do átomo, colocá-la para rodar dentro desse anel de 20 e tantos quilômetros, e a cada volta que ela dá, ela vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. E ela chega a alcançar velocidades muito, muito, muito altas, que chegam a se aproximar da velocidade da luz. Uma vez que essas partículas estão circulando nessas velocidades altíssimas, a máquina consegue colocá-las em rota de colisão, e elas se chocam uma com a outra. O choque é violentíssimo. Só não é tão violento porque é a nível subatômico. É a nível de partículas que são praticamente invisíveis ao olho humano. As ferramentas humanas, elas não aparecem em nenhum microscópio que você possa imaginar. Elas aparecem sim nos sensores que observam os rastros que elas deixam depois da colisão. Uma colisão gigantesca, que se colocasse em termos macroscópicos, destruiria o planeta Terra num piscar de olhos, né? Quando elas colidem, afinal, a colisão é tão forte que quebra as partículas. Elas acabam se quebrando. E é a única forma de fazer isso, hein? Por enquanto. Elas acabam se quebrando e se subdividem. Então a gente pode fazer uma analogia. Vamos dizer que você pega aí um pedacinho de vidro, né? E você bota ele no chão lá e martela ele. Mete o martelo em cima. Ele vai se espatifar, vai ficar um monte de pedacinho. Você vai pegar um desses pedacinhos e vai dar uma outra martelada. Novamente ele vai se espalhar ali, você vai pegar um dos pedacinhos da outra martelada, e assim vai, você vai fazendo isso. Você vai chegar ao ponto em que você vai ter em suas mãos uma partícula do átomo que compõe o vidro. E é exatamente isso que esses caras fazem. Só que eles fazem isso com o átomo que compõe o vidro, com a partícula do átomo. Por quê? Porque eles já chegaram, eles querem saber de que aquilo é feito, a grande verdade é essa. O ser humano precisa saber do que aquilo é feito para poder descobrir mais coisas a respeito da intimidade da matéria. Então isso é o papel do acelerador de partícula. Esse acelerador que vocês estão vendo aí, ele recebe a denominação de LHC. Tá? São iniciais de um nome em inglês que, traduzindo para o português, significa grande colisor de hadrons. Hadrons também, assim como o bóson, é uma outra classe de partículas, né? E dentre as partículas que fazem parte dos hadrons estão os prótons do átomo, né? A parte positiva do átomo. Então, essa máquina, ela acelera os prótons. Ela dá velocidade às partículas prótons, às partículas positivas, e jogam uma contra a outra, para poder criar essa explosão e descobrir o que sobra desses pedacinhos aí. Isso mas pô, para que isso, né? Uma pergunta que as pessoas leigas costumam fazer bastante, né? Para que isso? É uma máquina que sei lá quanto custou isso custa muita coisa. E para manter ela funcionando mais ainda, né? E para quê? Só para ver as pequenas partículas se quebrarem, né? Não é só para isso, não. Na verdade, as aplicações que saem dessas experiências são responsáveis por quase tudo que a gente usa no mundo moderno, e por quase tudo que a gente vivencia no mundo moderno, né? Quase tudo que envolve tecnologia, eletrônica, saiu de dentro de pesquisa com ferramentas como este LHC. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, das aplicações práticas dos resultados que saem desse LHC. Você usa um celular, por exemplo, e você não se dá conta de como aquilo foi projetado, como ele foi desenhado, como as peças foram construídas. São peças muito pequenas. Como é que elas foram construídas? Como é que elas foram desenhadas? Que máquina constrói peças como essas? E como é que o cara consegue construir isso? Como é que ele consegue botar tanta coisa num espaço tão pequeno e esse negócio funciona de uma maneira tão perfeita, tão funcional? Né? Você simplesmente usa o celular através de uma interface, de um sistema operacional que foi criado para permitir que você use, sem que você precise saber de nada que está lá dentro, nem de como foi feito, nem do que existe lá dentro. A abstração chega a um nível tão alto que você não precisa nem pensar nisso, você simplesmente usa. Mas, graças a tecnologias que saíram de pesquisas dentro dessas ferramentas, existe o tal celular que você usa. Existe a televisão, né, com uma imagem de uma resolução inimaginável, através da qual você assiste fatos que estão acontecendo em tempo real do outro lado do planeta. São tecnologias que surgiram graças a descobertas aí. E daí para diante, remédios, né, produtos para agropecuária, fertilizantes, vacinas,
grande parte dessas descobertas só podem ser feitas a partir de análises no mundo subatômico, a partir de análise das moléculas, das proteínas, e isso só pode ser feito através de ferramentas deste tipo aí. Tá? Um resultado nas pesquisas que se fazem dentro de ambientes como estes. Então, as aplicações práticas são inúmeras. Graças a esse tipo de ferramenta, a esse tipo de pessoas que trabalham aí dentro, a gente vivencia esse mundo tecnológico que está indo ao nosso redor. A autora Lisa Randall fala bastante sobre essas descobertas, sobre as pesquisas que foram e que estão sendo feitas dentro desse ambiente. É um livro interessantíssimo, profundamente indicável, por isso eu estou falando dele aqui, para aqueles que querem descobrir alguma coisa a esse respeito, que querem saber um pouco mais, tem a curiosidade de saber, não apenas usar, né? A pessoa usa a roda, mas não tem a mínima noção de como fazer ela, né? Então esse volume aí é um bom começo. Ele nos traz muita informação a esse respeito. Ok? Então, para terminar, nós vamos falar um pouco sobre os primórdios desse negócio aí, dos aceleradores de partículas. Porque tem uma revelação, mas não é bem uma revelação, mas uma coisa que pouca gente sabe. E eu vou dizer para vocês aqui agora, para que vocês possam, aqueles mais curiosos, né, mais xeretas, possam pesquisar e descobrir mais, né, a respeito. Lá no começo, antes do primeiro acelerador de partículas ser construído, existia essa necessidade aí muito grande, né? Os pesquisadores chegaram à conclusão de que eles precisavam de uma máquina desse tipo aí para poder avançar nos estudos, porque até onde eles estavam não havia como seguir em frente. Então foi construído um primeiro acelerador de partículas que foi batizado com o nome de synchrotron. Tá? Foi construído pela General Electric lá por 1947, se eu não me engano, alguma coisa próximo disso aí. Acho que é isso mesmo, 47. Durante a construção, durante a montagem desse acelerador, os engenheiros técnicos lá, as pessoas envolvidas, né, eles tinham assim uma certa dúvida, que era a primeira vez, né, se o negócio ia funcionar conforme o planejado, né, conforme foi projetado. Então, para poder tentar observar se ele estava funcionando, eles não lacraram totalmente a máquina, eles deixaram uma pequena janelinha lá para observar o que acontecia lá dentro enquanto a máquina funcionava, enquanto as partículas passavam lá velozes, né, sendo aceleradas dentro desse túnel circular aí que a gente falou no início. Bom, quando a máquina foi ligada, afinal, observou-se que naquela janelinha escapava uma quantidade imensa de energia em forma de luz. E essa energia, a primeira mão a gente pensa que é um desperdício, mas não foi, né? Porque outras pessoas tiveram uma visão diferente do que estava acontecendo. E hoje essa energia, que foi batizada de luz síncrotron ou de radiação síncrotron, essa energia hoje ela é utilizada para muitas finalidades. Muita coisa é feita, muita coisa é criada a partir de investigações utilizando a radiação síncrotron. Em todas as áreas da humanidade, todas as áreas da sociedade humana, muita coisa é descoberta a partir de pesquisas feitas com essas ferramentas. Tanto é que hoje no mundo existem diversas fontes de luz síncrotron, quer dizer, diversos aceleradores de partícula cuja finalidade é gerar a luz síncrotron. Inclusive tem um no Brasil e até 2020, no máximo, né, ele deve estar sendo, talvez até antes, ele já deve estar operando, que é um acelerador que foi batizado de Sirius. Vocês podem pesquisar no YouTube por Sirius Luz Síncrotron e vocês vão ver a quantidade de informação que tem sobre isso lá. Não é apenas um acelerador de partículas, uma fonte de luz síncrona, como os pesquisadores chamam, né? Ele simplesmente vai ser a fonte de luz síncrona mais brilhante do planeta até hoje. Isso quer dizer que o Brasil será líder em radiação síncrona. Parece até mentira, né? A gente olha a nossa volta aí, o país está complicada a coisa aí, né? Corrupção, a violência, todo tipo de coisa ruim, todo tipo de coisa prejudicial para a população, para a sociedade em geral. E a gente imaginar que, de repente, um país onde estamos vivenciando uma situação tão crítica vai se tornar um líder numa tecnologia tão de ponta, uma tecnologia tão grande,
tão inalcançável para a maioria dos povos do planeta, seria de pôr o pé atrás, né? Pô, isso é mentira, esse cara só pode estar mentindo. Mas não é mentira, não. Vocês podem pesquisar aí que essa máquina está sendo montada em Campinas e até 2020 ela está funcionando e vai atrair pesquisadores aí do mundo inteiro, né? Então nem tudo é ruim no nosso Brasil. Existem pessoas muito boas aqui, pessoas muito dedicadas, que dedicam sua vida a extrair coisas boas daquilo que a natureza nos oferece. E claro, existe uma outra parte da sociedade que faz exatamente o contrário. Mas é assim, né? Assim que a coisa está funcionando e a gente precisa aumentar as nossas energias para tentar melhorar um pouco disso aí. Bom, as pesquisas podem ser feitas aí no YouTube, tanto a respeito desse livro, tanto a respeito do LHC, como tanto a respeito da luz síncrona, das fontes de luz síncrona. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem lá seu like, caso tenham gostado disso aí. E vamos seguir em frente. Na próxima teremos livros parecidos com esses, ou também de eletrônica. E logo vamos dar prosseguimento aos vídeos sobre a programação dos microcontroladores. Por enquanto, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.